Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 25 de agosto de 2024. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo dos 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concebido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje de São João, como nós vimos nos últimos domingos, é muito conhecido por se tratar do discurso do pão, como se Jesus vem falando desde as multiplicações dos pães nos domingos anteriores, que culmina com o evangelho de hoje, que Jesus vai dizer aos discípulos que é a carne que Jesus dá de comer. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse terá a vida eterna. E essas palavras são duras. Assim, os discípulos, muitos discípulos andavam com Jesus, não somente os 12, mas outros tantos discípulos andavam com Jesus. E quando Jesus revela que terá que se comer da sua carne e beber do seu sangue para herdar a vida eterna, muitos vão dizer que esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E assim, os discípulos estavam murmurando, e Jesus vai dizer: isso vos escandaliza? Quando vires o Filho do Homem subindo para onde estava para antes? E o Espírito é que dá a vida, a carne não dá nada. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida. Assim como esses discípulos que deixaram Jesus, não quiseram seguir Jesus por causa das revelações do Cristo, muitos do tempo de hoje que nós vivemos, de tempos antepassados, também não seguiram Cristo, pois muitos não acreditam na Eucaristia do Cristo. Acham muito difícil, que as palavras são duras e colocam limitações humanas ao poder de Deus. Ora, se o Cristo fala que na Eucaristia é sua presença viva do seu corpo e do seu sangue, por que duvidar? Que fé é essa? Como é que nós colocamos limites ao poder de Deus? Como é que nós olhamos o reino de Deus apenas nas nossas realidades humanas? Para o que interessa, muitos vão dizer: Deus é o Deus do impossível, mas quando se trata da Eucaristia, não, isso é apenas uma representação. Jesus não quis falar isso literalmente. Sim, Jesus quis falar literalmente que a sua carne é comida e seu sangue é bebida, e que através de comer a sua carne e seu sangue pela Eucaristia é que nós herdamos a vida eterna. Mas muitas vezes somos como esses, não queremos acreditar. Ter fé não é acreditar em algo que está escrito. E mesmo que essas pessoas que dizem: onde é que está isso na Bíblia? E quando mostramos, não, isso é um sentido figurativo. É uma metáfora que Jesus está usando, mas não é real.
é apenas um sentido que Jesus não quer dizer que ali Jesus tem o poder de se transformar naquela hóstia e no vinho, se transformar no seu corpo e no seu sangue. E assim Jesus vai dizer: o Espírito é que dá a vida. As palavras que eu vos falei são Espírito e vida, mas há muito entre vós que não creem. Assim como acabei de falar, muitos não creem na presença real do Cristo, na Eucaristia, que não quer alimentar o nosso corpo, mas quer alimentar a nossa alma, que não quer que nós olhemos apenas para as coisas desse mundo, mas que nós olhemos para a vida eterna. E ali muitos discípulos voltaram atrás, desistiram de seguir Jesus. E Jesus vai perguntar aos 12, e vós também quereis ir embora? E Simão Pedro, como primaz, vai tomar a palavra e dizer: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. É essa profissão de fé maravilhosa que Pedro faz, é que alegra o coração de cada um de nós. Isso verdadeiramente é ter fé, é verdadeiramente reconhecer que o Cristo tem poder verdadeiro de nos levar para a vida eterna através da Eucaristia. Só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e firmemente reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Ter fé é como andar no quarto escuro, é dar um passo de cada vez, confiando que nós encontraremos a porta. E a porta da fé é o reino de Deus, é a salvação, é a vida eterna. Portanto, que nós possamos dizer: renunciar às coisas do mundo para seguir as coisas do alto. Crer firmemente que Jesus é o Santo de Deus, é o Messias, é o Salvador, e verdadeiramente Ele é Deus do impossível. E que Jesus quer alimentar a nossa alma e nos conduzir para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos.